Vamos então, amados irmãos e queridas irmãs, orar. Vamos falar com Deus nesta manhã, agradecer a compaixão, a misericórdia, agradecer a graça, agradecer a bondade, a compaixão, o perdão, a salvação do nosso Deus e Senhor. Vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, querido e maravilhoso Senhor da glória, nós bendizemos, adoramos, exaltamos, glorificamos o Senhor. Rendemos ao Senhor nesta manhã toda a honra que o Senhor merece, toda a honra que lhe é devida. Agradecemos por mais este dia que o Senhor coloca à nossa disposição. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude, nos sustente, nos fortaleça. Pedimos que a graça do Senhor faça parte das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus querido, a vivermos a Tua graça, entendermos a Tua graça, porque tudo, absolutamente tudo, é pela graça. Senhor, sustenta-nos nas nossas fraquezas, nas nossas misérias. Dá-nos, Senhor, longanimidade, paciência. Fortalece-nos, ó Pai querido. Dá-nos a direção correta do caminhar, do bem-estar. Abre em nós, Senhor, a visão santa da salvação, Senhor. Que tudo que nós passamos aqui é, de alguma forma, para nos levar para a glória junto com o Senhor. Então fala conosco, Pai querido. Nós vamos dar continuidade hoje neste assunto que é o livro do Apocalipse, né? Já passamos do meio do Apocalipse, já estamos caminhando agora do meio para o final, né? E que a gente possa continuar proclamando a Tua palavra e levando a verdade, e que aqueles que estiverem ouvindo, ou que amanhã ou depois vão ver em qualquer uma das mídias sociais, que possam ser sustentados e enriquecidos pela Tua palavra. Então eu suplico que o Senhor fale conosco. Livra-nos, ó Pai querido, de toda a forma do mal, principalmente eu peço que o Senhor nos livre da mentira. Esta é a oração que eu faço, com ações de graças, no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui. Você que nos acompanha pela rádio web, pelo nosso aplicativo, pelo site, né? Você tem nas minhas respirações, no meu momento de pensar, você tem um fundo musical aí, né? Agora, quem nos acompanha pelo Facebook, ou mesmo quem vai nos acompanhar pelo YouTube, né, não tem o fundo musical. Então parece que fica uma coisa, né, mas é porque não tem fundo musical, né, só por isso, tá bom? Só tem o fundo musical, serve para aquele que está falando pensar e respirar, aquele que está no aplicativo, na rádio web Graça e Paz, ou no site, tá certo?
Vamos continuar então aqui com o livro do Apocalipse. Já passamos do meio do livro. Já estamos no capítulo 12. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 12 e vamos trabalhar o capítulo 13. Apocalipse, capítulo 12, versículos do 1 até o 7. E capítulo 13, do 1 até o 18. Então não vou poder perder tempo, vou ter que ser um pouco mais rápido, né? Para que dê tempo da gente terminar hoje o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Já estamos aqui pós-arrebatamento da igreja, já estamos aqui na tribulação terrível que esta terra vai estar envolvida. Vamos lá então. No final do capítulo 11, a 7ª trombeta soou, marcando o fim da primeira metade do livro. O livro do Apocalipse tem 22 capítulos. O capítulo 11, no final dele, termina a primeira metade. Capítulo 12 até o 22, os mesmos eventos são apresentados através do apóstolo João, com um ponto de vista diferente, né? O que eu quero que você entenda é o seguinte: o diabo, antes de Cristo, ele tinha acesso direto a Deus. E você lê isso lá em Jó, né? Depois de Cristo, ele ainda tem acesso, mas não da forma como ele tinha. E ele busca, de alguma maneira, de muitas maneiras, né, convencer o crente do pecado, né? Então, o diabo, a partir de agora, aqui no livro do Apocalipse, vai atacar os cristãos para tentar derrotar os cristãos. É isso que ele faz, né? E Cristo vai continuar aqui, nesse estágio em que estará a humanidade, né, derrotando o diabo a cada investida dele. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 12, versículos do 1 ao 6 eu vou falar. Uma mulher deu à luz a um menino. E o livro do Apocalipse diz que o dragão tenta devorar. Quem é essa mulher? Não é a igreja. A mulher representa o povo de Deus. E você vai ler sobre isso em Miqueias, capítulo 4, versículo 9 e capítulo 5, versículo 4. A criança que o dragão tenta devorar é o próprio Jesus Cristo. Isso é simbolismo, entendeu? Você vai ler sobre isso no Salmo capítulo 2, versos 7 ao 9. E o dragão que tenta devorar é o próprio Satanás, que você lê no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 9. Durante a vida terrena de Jesus, o diabo tentou, de várias maneiras, né, destruir Jesus. Ele tentou, logo no começo da vida de Jesus, né,
acabar com Jesus, matando os recém-nascidos em torno ali de Belém. Depois ele tenta, pregando Jesus na cruz, e Deus derrama sobre Jesus a sua proteção. Então o esforço do diabo não tem nenhum sucesso. É isso que você lê em Apocalipse, capítulo 12, versículos do 1 ao 6. Agora, versículos do 7 ao 11. Estas passagens mostram a derrota de Satanás quando Miguel e seus anjos arremessaram do céu o diabo. O diabo e os seus anjos seguidores. Esta é uma cena da queda do diabo. No começo dos tempos, está narrado aqui também. Além de estar narrado aqui, é Apocalipse 12, do 7 ao 11. Descreve a vitória decisiva contra o diabo através da morte e do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Está descrevendo algo que já aconteceu, né? Quando a salvação e o reino de Jesus Cristo vieram. Veja aí o versículo 10 de Apocalipse 12. Porque Satanás trabalha para acusar os homens de pecado e provocar a morte dos homens antes da vinda de Cristo. E antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Cristo nasceu, o diabo tinha sucesso nesse plano dele. Por causa disso que Paulo escreve lá aos Romanos: todos pecaram. Capítulo 3 de Romanos, versículo 23. Mas a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo derrotam Satanás. É isso que nós estamos vendo aqui em Apocalipse 12, versículos do 7 ao 11. Dá uma confrontada em Mateus 12, do 28 e 29, João 12, 31, 14, 30, 16, 11, Colossenses 2, 15 e 1 Pedro 3, 22. Por quê que Jesus vence o diabo? Porque a morte de Jesus expia o pecado da humanidade. É isso que está em João 1, 29. E a ressurreição, e Cristo tendo morrido e ressuscitado, dá a ele as chaves da morte. Por causa disso que ele diz: eu tenho a chave da vida e da morte. Tenho a chave da morte, tenho a chave do inferno, porque ele ressuscitou. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, e Apocalipse 1, 17 e 18. Agora, presta atenção. A acusação que Satanás fazia contra o povo de Deus, agora é impossível. Porque aquele que está salvo em Cristo, não há nenhuma acusação contra ele. Porque ele está salvo em Cristo, ele está guardado em Cristo. Por causa disso que diz que Jesus venceu o diabo. Ele vence o diabo, e o diabo é vencido também das acusações que ele fazia contra o povo. Ele acusava, como ele fez contra Jó. Agora não, nós estamos guardados em Cristo. E o diabo está vencido. Romanos, capítulo 8, 33, Hebreus 2, 14 e 15 e 1 João 3, 8. Esta vitória de Miguel, né,
aqui do anjo Miguel, esta vitória é um símbolo dos resultados do sacrifício de Cristo na cruz. Entendeu? Então o diabo, ele pode querer te acusar, mas se você faz parte do povo de Deus, se você está guardado em Cristo, de nada vale a acusação dele. De nada, absolutamente nada vale. É isso que está tratando o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos do 7 ao 11. Agora eu vou entrar nos versículos do 12 ao 17 do capítulo 12. Jesus vence Satanás, o diabo fica furioso e desce à terra para destruir a mulher e seus filhos. Quem é a mulher? Que eu acabei de falar. É o povo de Deus. Ela representa o povo de Deus, né? E os filhos? São todos do povo de Deus. Os cristãos primitivos sentiram em primeira mão essa ira do diabo, perseguindo todos eles. Mas esta perseguição nada mais foi do que o sinal da derrota do próprio Satanás. Entendeu? Era sinal de derrota. Porque ele não tem mais como acusar os homens diante de Deus. Quando diz que ele não tem mais, é que as acusações dele contra o povo de Deus não tem sentido. É isso que não quer dizer que ele não acuse, quer dizer que não tem validade a acusação dele. Tudo o que resta para o diabo, né, é tentar desviar do caminho de Deus o povo que está na terra. É isso que resta para ele. Não resta outra coisa. Ele pode lá tentar acusar a mim, acusar você, acusar o outro perante Deus. Ele pode tentar. Mas não tem validade a acusação. Porque se nós estamos em Cristo, de nada, absolutamente nada, vale estas acusações. Então é disso que trata Apocalipse, capítulo 12, versículos do 1 ao 17. É sobre isso que está tratando. Sobre coisas do passado e coisas do futuro. E as acusações infundadas, né, nem levadas em consideração por Deus, feitas pelo diabo. Então, se você está em Cristo, se você é salvo, pode acusar à vontade. Não vale nada a acusação. Tá? Agora nós vamos entrar aqui no capítulo 13 do livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos do 1 ao 18. Neste capítulo 13, você está acompanhando aí, a besta que emerge do mar. A besta, obviamente, é Satanás, que quer, de uma maneira desesperada, vencer os cristãos. Esta é a luta de Satanás. Não é contra o povo que está aí, sem Cristo, perdido. Satanás não quer que esse povo venha para Cristo. Mas o que ele quer mesmo é vencer aqueles que estão em Cristo. Por causa do sacrifício de Jesus, ele não pode mais acusar-nos perante Deus. O que ele pode fazer agora? Ele ficou sem ação? Não. Ele pode perseguir, enganar
e seduzir. É isso, esta é a ação do diabo. Não se engane. O que a ação dele hoje contra qualquer ser humano é perseguir, enganar e seduzir. Pode observar a humanidade. Quanta gente no engano, quanta gente achando que está servindo Deus e não está. O engano, a mentira, é uma das maiores, se não a maior arma de Satanás. E ele seduz com riqueza, entendeu? E para fazer isso, ele não faz isso sozinho. É isso que está tratando Apocalipse capítulo 13, versículos do 1 ao 18. Ele chama os seus aliados. E um destes aliados é a besta, que surge do mar. E, em função, no tempo aqui do Apocalipse, vai guerrear contra os cristãos durante 42 meses. Está lendo aí, Apocalipse 13. Né? Esta besta representa a perseguição, que é uma das táticas que o diabo usa para tentar enganar o povo de Deus. Toda oposição que nos aflige, ataque físico, provém do diabo. Então, somente pela fé e perseverança a gente pode permanecer forte. Porque é isso que o diabo quer, que a gente sucumba, caia, fique derrotado. Sabemos que a besta, ela vem do mar, é um monstro. Vamos falar assim, uma besta é um monstro. Né? E lá em Daniel 7, é a mesma besta que fala Daniel capítulo 7. Né? É muito semelhante. Sai do mar, Daniel 7,3. Tem 10 chifres, né? 7,7. Nomes blasfemos, 7,8,21. Parece um leopardo, um urso, um leão, né? Terá grande poder, vai usar palavras arrogantes. O tempo que ela vai agir, ela vai fazer guerra contra os santos. Tudo isso você vai encontrar lá em Daniel também. E estas comparações são tão próximas que não há como a gente não ter o entendimento de que a besta tratada no capítulo 7 de Daniel é a mesma tratada aqui em Apocalipse 13. É a mesma besta, né? Esta besta que está aqui em Daniel é a quarta na série dos impérios mundiais. Né? Os 3 primeiros foram babilônico, medo-persa, né? E a Grécia. Entendeu? Esta besta aqui de Daniel 7, Apocalipse 13, é a quarta besta. Entendeu? Durante os primeiros dias da igreja cristã, a igreja cristã foi muito perseguida. Satanás usou muito o Império Romano para perseguir. Então, alguns creem que este quarto império foi o Império Romano. Outros ainda acham que é um império que está por vir. Certo? Então você pode encontrar pessoas que venham a dizer, olha, esta besta foi o Império Romano, é uma maneira de pensar. Outros podem ainda dizer que é um império que está por vir, é outra maneira de pensar, mas não deixa de ser a quarta besta do livro de Daniel, capítulo 7,
que é a mesma de Apocalipse 13. A besta, a segunda besta de Apocalipse 13, ela sai da terra e ela vai produzir sinais que vão levar os homens, através do engano, através da sedução e através da perseguição. A segunda besta vai levar os homens a adorarem a primeira besta, esse monstro que vai emergir do mar. A besta que vai aparecer da terra, ela ilustra, ela simboliza a segunda arma que o diabo usa para tentar conquistar os cristãos. Qual que é a segunda arma que o diabo usa para conquistar cristão? O engano, a falsa religião, aquilo que Jesus chamou de sinagoga de Satanás, que todos os dias eu falo aqui, na abertura das programações, né? Aqui nós combatemos seitas, heresias e as sinagogas de Satanás, porque será exatamente a segunda arma que Satanás vai usar aqui em Apocalipse 13, através da besta da terra. A falsa religião, a religião de um falso Cristo, um Cristo que imita o Cristo, que vai fazer sinais, né? Satanás, na verdade, irmão, irmã, ele é o mestre. Se existe um mestre dos disfarces, esse mestre é Satanás. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos do 13 ao 15. Satanás, ele vive. Tem gente que fala, Satanás me impediu nada. Se você está indo numa igreja que é falsa, não foi, Satanás não te impede de ir nada, ele te leva até lá mesmo. Porque Satanás é mestre em falsificar as verdades de Deus. Dá uma lidinha em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13, 14 e 15. Leia. Pare e pense sobre aquilo que você leu. Que você vai ver hoje, você vai falar, mas olha, isso está acontecendo hoje aqui. Você vai começar a identificar. Porque quando você busca identificar essas coisas, né, o Espírito Santo de Deus te ajuda. Você vê como hoje tem gente que adora, e adoração é só a Deus, né? Quantas pessoas adoram aquele pastor, aquele apóstolo, aquele missionário, né? O pastor abre a boca, todo mundo corre para ouvir. E ele fala o que ele quer. E as pessoas acreditam. Entendeu? É o engano. É a arma que Satanás usa. Ele falsifica as verdades de Deus. Não pensa que uma verdade falsificada tem trechos da Bíblia, palavras que estão na Bíblia. É assim que Satanás vai fazer. Ele já começou a moldar o ser humano com as falsas igrejas, que ensinam um outro Cristo, falam do Cristo, da cruz, falam do Espírito Santo, mas é outro, não é o mesmo da Bíblia. Não é o mesmo da Bíblia. Ele já começou a, como é que eu vou dizer, a bater a carne para amaciar, né? Quando a gente pega uma carne meia dura para fazer um bife, o que a gente faz? Por que a gente bate na carne? Para quebrar as fibras da carne. Com as fibras quebradas, uma carne mole tem pouca fibra, né? Quando você bate na carne, você quebra as fibras, a carne fica mais mole.
E Satanás já está fazendo isso, já está quebrando, já está batendo na carne do ser humano para quebrar as fibras e o ser humano aceitar a mentira que ele vai impor, não só numa igreja aqui, numa igreja ali, ou na grande maioria das igrejas, ele vai pôr em todas as igrejas, no mundo todo. E essa besta da terra é que terá o trabalho para ele, Satanás, de fazer isso. E é isso que Paulo fala aqui, ó, em 2 Coríntios, e eu vou ler para os irmãos, ó. Vou ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos do 13 ao 15, olha. Olha só o que está escrito. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. É claríssimo isso. Isso já está acontecendo nesses dias? É claro que está. Não da forma que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Porque depois do arrebatamento da igreja, as pessoas vão se convencer da necessidade de conversão. Depois do arrebatamento da igreja, as pessoas vão se convencer de que Jesus é o Cristo. E sem Ele não há salvação. Porque por tudo que a terra vai passar, haverá um convencimento maciço. As pessoas vão começar a querer se entregar para Jesus Cristo. E o que Satanás vai fazer? Vai espalhar falsas igrejas. Se hoje é tão fácil as pessoas aceitarem um falso mestre, pois a Bíblia diz que é impossível ter apóstolo hoje. E tem um monte de gente que se intitula apóstolo. E as pessoas aceitam. Você imagina depois. Imagine você depois, quando esta terra estiver de ponta cabeça. Haverão os verdadeiros crentes, mas Satanás vai espalhar um falso evangelho, um falso Cristo, uma falsa maneira de ser salvo, obrigações que Jesus nunca impôs. Ele vai espalhar um falso cristianismo e as pessoas vão aceitar tranquilamente. Este é o objetivo da besta da terra. É fazer com que as pessoas caiam nesta mentira e venham a adorar a besta do mar. É exatamente isso que está tratando o capítulo de número 13 do livro do Apocalipse. É exatamente isso. Leia aí, você vai ver que esta besta que emerge da terra, o trabalho dela é enganar as pessoas. E hoje as pessoas são enganadas. Hoje as pessoas são fáceis de serem enganadas, não aceitam a verdade, se levantam contra você quando você prega a verdade, acham, não, isso não é a verdade, elas querem a verdade delas, e isso agrada a Satanás. Por que agrada a Satanás? Entenda, as armas que Satanás usa hoje, né? É perseguição. Perseguição ainda não está lá essas coisas. Perseguição é muito pequena. Então o que ele faz? Ele dá asas ao engano e à sedução. Quanta gente que a gente gosta, que a gente respeita, mas a gente não pode obrigar.
A gente tem um limite, às vezes a gente até ultrapassa o limite para fazer a pessoa entender, né? A pessoa não quer. Ela quer ficar no engano, na sedução. As pessoas são seduzidas de que Deus trabalha para elas, de que Deus vive, Deus existe para fazer as coisas que elas precisam, que elas gostam, para satisfazer as necessidades a curto, a médio, a longo prazo delas. Isso é sedução, isso é engano. É isso que está espalhado hoje aí. As pessoas estão se preparando para quê? Para o Natal. Estão seduzidas com o tal do espírito natalino. E adianta você falar, adianta você se esgoelar aqui de falar, gente, não existe o Natal. É claro que Jesus nasceu, é óbvio que ele nasceu. Mas não nasceu em dezembro, nem no dia 25. Isso é tudo mentira. Não existe um registro na Bíblia, um só. Eu desafio você que está aí me ouvindo, você que, não que você tenha que concordar, mas você que infelizmente discorda, é uma pena, né? Mas ache um só registro na Bíblia, irmão, irmã, que diga que você deve comemorar o nascimento de Cristo. Um só, acha, manda aqui para mim no Facebook, manda no meu e-mail, manda no meu WhatsApp, um só registro, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que você deva comemorar o nascimento de Cristo. Não tem. Não tem Natal na Bíblia. E muito menos nesta data, que historicamente, biblicamente esta data não existe. E historicamente esta data não tem nada, absolutamente nada a ver com o nascimento de Cristo. O que é isso? Engano, sedução. As crianças não reconhecem este Natal como o dia que Jesus nasceu. Elas sabem que é o dia do Papai Noel. Isso é engano, é sedução. E você vê que as igrejas montam árvore de Natal. Pode ver, a maioria tem. É lâmpada, é guirlanda. Eu tenho uma pena quando eu vejo uma guirlanda numa igreja, porque a pessoa não sabe o que é uma guirlanda. Ela não sabe de onde veio isso. E elas fazem. Elas não sabem o que eram as bolas de Natal das árvores. Tem estudo meu aí no meu blog, está tudo quanto é só procurar que acha aí. Vai te explicar. É a sedução, é o engano. As pessoas vão se enfiar em dívidas e dívidas, muitos vão passar até metade do ano de 2020 pagando presente, festa e roupa e não sei o quê. Isso aqui é obra satânica. Ele já está colocando isso em prática há muito tempo. Amaciando a carne. Né? Porque eu falei de bater na carne. Para quando chegar o grande momento em que as pessoas vão adorar a besta do mar. E a princípio elas vão ficar meio, não vamos adorar. Aí virá a besta que vai emergir da terra e vai fazer com que elas adorem a besta do mar. É o engano. É o engano que Satanás lança contra todos. Contra todos. Está aqui na Bíblia Sagrada. Não, pastor, mas Jesus não nasceu? Claro que nasceu, é óbvio. A Bíblia fala do nascimento de Jesus em Belém. Mas a Bíblia fala o dia. A Bíblia, em que lugar da Bíblia falou que tem que dar presente? Em que lugar? Ah, lá os reis magos deram presente para Jesus. Sim, mas por que eles deram presente? Porque reis davam presentes quando visitavam reis. E eles estavam visitando o rei dos judeus.
Não estavam dando presente para o filho, para o sobrinho, para o neto. As pessoas aceitaram isso, incorporaram isso nas suas vidas. E tem que comer peru, e tem que assar leitoa, né? Alguns agora, quando dá meia-noite, do dia 24 para o dia 25, ficam soltando rojões, fogos. Você sabe a história dos fogos, dos rojões? Por que se soltava fogos e rojões? Para espantar maus espíritos. As pessoas fazem. O que é isso tudo? Isto é obra satânica. Porque Satanás está ainda não perseguindo, mas vai. Enganando e seduzindo. São as 3 armas de Satanás: perseguição, engano e sedução. É isso, meu irmão. É isso, minha irmã. Né? Tudo está na Bíblia. Precisamos querer entendê-la. E nós acabamos de fechar aqui o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Amanhã, sexta-feira, nós vamos entrar no capítulo 14. Não sei se vai dar o 15 também, não sei. Nós vamos continuar aqui. Amanhã, então, nós não teremos mais uma vez a programação de perguntas e respostas. Vamos continuar com esse estudo do livro do Apocalipse. Um estudo superficial, né? Não é um estudo profundo, mas te leva à verdade, te leva à orientação, leva à luz no meio das trevas. E eu convido você, amanhã, a partir das 10h05, né? No Facebook, no nosso site, ministériograçaepaz.com.br, na rádio web Graça e Paz e no aplicativo que você baixa nas lojas ou no nosso site. Vamos orar, porque o nosso tempo está esgotado. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por tantas coisas que nós pudemos hoje mostrar, provar biblicamente, né? Mostrar a prova concreta, a prova material de tantas coisas que a gente fala há tantos anos, né? E que tem relação com o passado, com o presente e com o futuro. E pudemos provar hoje, através do livro do Apocalipse, das armas usadas por Satã: perseguir, enganar e seduzir. Por causa disso que todos os dias eu peço: Senhor, livra-nos da mentira. Livra-nos, ó Pai, da sedução e dá-nos graça para enfrentarmos e vencermos qualquer perseguição. Fica conosco, Senhor. Esta é a oração que faço, no nome do Cristo Jesus. Amém.